que está por trás da invasão dos Estados Unidos à Venezuela e a captura/sequestro do presidente Nicolás Maduro? Será que os Estados Unidos realmente estão querendo libertar o povo venezuelano da ditadura? Será que é sobre narcotráfico? Será se é sobre petróleo? Neste vídeo, meu objetivo é trazer algumas reflexões sobre o assunto. Vamos trazer alguns links para nós lermos juntos e alguns dados para que nós possamos refletir sobre o que está acontecendo, para não ficar por aí só repetindo o que as pessoas falam sem nenhum embasamento teórico, certo? Meu nome é Henrique Lima, sejam todos bem-vindos ao canal Sociologia do Cotidiano. Se você gostar do conteúdo, lembre-se de deixar o like, se inscrever no canal, porque ano passado nós batemos a nossa meta de 300 inscritos no último dia do ano, e esse ano aí eu tô ousado, que esse ano eu quero 1000 inscritos. Infelizmente eu não consigo colocar vídeo toda semana no canal, mas pelo menos 2, 3 vídeos eu vou tentar colocar. No dia 3 de janeiro de 2025, os Estados Unidos invadiu a Venezuela e capturou o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Eu vou chamar aqui de sequestro. Por quê? Porque foi uma invasão ilegal. Não teve apoio de nenhum órgão internacional e nem teve também apoio do próprio Congresso Nacional. Como o próprio Trump disse na entrevista dele, o Congresso ele vaza muita informação. Ele está mostrando ali que ele que manda em tudo, né? Ele é o autocrata dos Estados Unidos. Ele é o ditador dos Estados Unidos da América. Ele pode tudo e é isso. Você não precisa discordar que o Maduro é um ditador, porque a questão aqui não é sobre o Maduro. Eu só acho que quem tem que resolver os problemas do país é o próprio país, com raríssimas exceções. Lembra que no Brasil, entre 64 e 85, nós tivemos a ditadura civil-militar do Brasil? Ditadura essa financiada pelos Estados Unidos da América e empresas privadas estadunidenses. Já tem farta documentação que prova isso, certo? Quem resolveu esse problema? O brasileiro. Ninguém veio aqui para socorrer a gente, não. Até porque os Estados Unidos não iriam socorrer a gente porque foi ele que planejou isso. Inclusive, durante todo o século XX, né, os Estados Unidos financiou ditaduras, derrubou governos, e isso também estava acontecendo com a Venezuela. Vou já chegar lá. Deixa eu só fechar esse parênteses. Inclusive, a ditadura civil-militar no Brasil aqui, quem teve a resistência primeira, quem segurou com força o avanço da ditadura civil-militar, que enfrentou, foram os comunistas, tá, gente? É só pesquisar na história, certo? Não foi políticozinho que foi lá resolver, não. Até porque nem tinha, né? Tava tudo fechado. Certo? Dito isso, pra gente compreender o que aconteceu lá, o que está acontecendo entre os Estados Unidos e Venezuela, nós precisamos entender que existe um contexto histórico sobre esse assunto. A história dos Estados Unidos e Venezuela não é nova. Ela remonta ali desde o final do século XIX, início do século XX, quando os Estados Unidos têm, como eu já expliquei, um avanço sobre os países caribenhos e também ali da faixa norte da América do Sul. Em 1823, os Estados Unidos, seu presidente lança um negócio chamado Doutrina Monroe. Essa doutrina, ela dizia o seguinte, o resumo da ópera. Se quiser saber mais, vai ter que estudar sobre, certo? Aqui é só para a gente causar uma reflexão e abrir a nossa sede por conhecimento. Essa doutrina dizia o seguinte, América para os americanos. O objetivo era impedir que a Europa avançasse sobre as Américas, porque os Estados Unidos se achou o dono das Américas. O resumo é isso, certo? O resumo é esse. E aí, no século XX, a Venezuela, já vou cortar aqui para a Venezuela, tá? A Venezuela descobriu que tinha fartos poços de petróleo no seu território. E aí algumas empresas começaram a ir para ali, para aquela região, né? Pegar petróleo. Pegava o petróleo, levava para fora, ou seja, era pegar a riqueza daquele país e levar para outro lugar. Nada ficava aqui. É só você olhar as empresas privadas transnacionais. Elas não ficam, a riqueza não fica no país. Ah, mas emprega, a pessoa se emprega, mas a riqueza, o grosso da riqueza vai para fora. Vai pro dono daquele negócio, propriedade privada dos meios de produção. E aí, em 1975, a Venezuela disse assim, olha, não, chega. Nós temos os maiores poços de petróleo do planeta e aí nós vamos enriquecer o nosso povo, porque o nosso povo está ficando na miséria. A gente é um país rico e não está ficando nada aqui. Então, a Venezuela estatiza tudo e aí é onde entra todo o ressentimento dos Estados Unidos, tá? Porque algumas empresas foram construídas por empresas privadas e outros estados, e aí a Venezuela estatizou. É isso que é estatização, certo? É expropriar o negócio privado que está levando o dinheiro embora e colocar para dentro. Se você concorda com isso ou não, aí é uma questão sua. Eu concordo. Eu acho sim que se nós temos uma empresa que está pegando o nosso dinheiro, o nosso ouro, o nosso petróleo, as nossas terras raras, eu vou já falar sobre isso, e levando para fora, meu irmão, tem que estatizar, a riqueza é nossa, vai ficar aqui. Quer trabalhar aqui, vai ser sobre os nossos
sobre as nossas leis, a maior parte deles vai ficar aqui. É isso. Tá errado? E aí o que acontece? Desde então, os Estados Unidos tentam derrubar governos na Venezuela. Desde 1998, os Estados Unidos tentam dar golpes e golpes na Venezuela a fim de tomar esse petróleo de volta, certo? O venezuelano ele é patriota de verdade, então ele não deixa que os Estados Unidos, com seu imperialismo, entre na Venezuela e faça o que quiser. O povo venezuelano está dizendo assim, olha, deixa que a gente resolve. É isso. E aí, o que acontece? Por que eu fiz esse contexto histórico? Só para a gente entender que a linha do tempo da invasão ela não começa em fevereiro do ano passado, com as sanções, com o roubo de navios de petróleo e por aí vai. Não começa ali, começa muito antes. Lá no início do século XX. Qual foi a desculpa utilizada pelo presidente Trump para capturar o Nicolás Maduro? Narcotráfico. Aí eu vou te mostrar aqui o negócio e eu quero que você me diga se realmente é sobre narcotráfico. CNN Brasil. Após captura de Maduro, Trump defende ex-presidente condenado por tráfico. Que loucura! O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu publicamente o indulto concedido ao ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado pela justiça americana por tráfico de drogas. Condenado pela justiça americana por tráfico de drogas. A declaração ocorreu durante a coletiva de imprensa neste sábado, dia 3, o mesmo dia da captura do Nicolás Maduro, em solo venezuelano, que também enfrentará acusações de narcoterrorismo e tráfico em tribunais americanos. Questionado sobre a diferença entre a situação de Maduro e de Hernández, Trump afirmou que o ex-líder hondurenho foi tratado de forma semelhante à que o governo de Joe Biden teria tratado. Segundo o presidente, Hernández foi perseguido de maneira muito injusta. Foi narcotráfico? É narcotráfico a questão? Durante a entrevista de imprensa, após a captura de Maduro e a tomada na Venezuela, que é isso que ele quer, Trump falou pouquíssimas vezes sobre ditadura ou narcotráfico. Falou pouquíssimas vezes sobre ditadura ou narcotráfico. Ele falou muito sobre o poder do exército estadunidense, né? Passou ali várias horas enaltecendo os Estados Unidos, que era uma força espetacular, não sei o que, acho que foi uns 15 minutos dessa historinha, parecia que ele estava assim, narrando uma história assim, absurda, fantástica, para mostrar, na verdade, o poder dos Estados Unidos, mesmo que seja por narrativas. Mas, tirando isso, pouquíssimas vezes ele falou sobre isso. Ele falou muito mais sobre petróleo. Muito mais sobre petróleo. E aí, vamos lá, olha só. Eu vou trazer duas notícias aqui para vocês, para a gente ler juntos, sobre os dois objetivos do Trump. O primeiro é isso aqui, ó. Trump diz que os Estados Unidos comandam a Venezuela até a transição e controla petróleo. Hoje, de madrugada, sob a minha direção, os Estados Unidos, através de suas forças armadas, conduziram uma operação militar extraordinária na capital da Venezuela. O poder militar americano, por terra e pelo mar, foi usado para lançar um ataque espetacular. Toda a capacidade militar venezuelana ficou sem poder, declarou o norte-americano durante a coletiva. O republicano prosseguiu. Nós estamos lá, na Venezuela, e ficaremos até uma transição adequada aconteça. Quando? O que é uma transição adequada? Porque no momento nenhum ele falou isso. Nós vamos basicamente executar e administrar o país. Ele está dizendo que ele vai ficar de posse do poder executivo. É isso. E administrar o país até que uma transição apropriada aconteça. Mais uma vez, ele não fala como essa transição apropriada. Como todos sabem, o negócio do petróleo na Venezuela tem sido usado por muito tempo. Eles não estão retirando nada do que eles poderiam em comparação ao que poderia acontecer nesse país. Também conseguimos apreender o petróleo venezuelano para trazer para o solo americano. Ele está dizendo que ele roubou. Porque eles retiraram isso. Eles roubaram bilhões de dólares do nosso petróleo. Nunca tivemos um presidente que tenha decidido fazer algo a respeito. Eles lutaram guerras e milhares de quilômetros de distância, e nós que construímos a indústria petrolífera na Venezuela, com o nosso talento, com o nosso trabalho, deixamos que um exílio socialista roubasse durante esses governos anteriores e roubassem usando a força, disse. Confusa aqui a tradução, né? Mas isso aqui é só para vocês mostrarem que a grande questão aqui é dominar uma nação e controlar a sua riqueza. Petróleo. E a Venezuela não é só rica em petróleo, né? Rica em vários outros minerais, inclusive ouro e tal. Quando é que vai ser essa transição? Como vai ser essa transição? Ele não diz. Ele só diz que ele não vai aceitar, assim, ele não diz diretamente, mas ele diz que não vai aceitar qualquer governo de esquerda popular. Tem que ser do jeito dele, tem que ser um candidato dele.
Isso não me parece democrático, gente. Desculpa, isso não me parece nem um pouco democrático. Agora você deve estar perguntando, mas não tem nada a ver com petróleo. Você vai insistir que não tem a ver com petróleo. E aí nós vamos ver o que o próprio Trump disse. Estamos aqui, ó. Nossa presença na Venezuela tem tudo a ver com petróleo, diz Trump, na mesma entrevista lá que ele deu. A nossa presença na Venezuela, aqui em azul, a nossa presença na Venezuela tem tudo a ver com petróleo. Acho que nós teremos muita riqueza saindo daquele solo. E essa riqueza vai ajudar os venezuelanos, ali e fora da Venezuela. E vai para os Estados Unidos, na forma de reembolso pelos danos causados ao nosso país. Que dano que a Venezuela causou ao país deles, bicho. Queria o petróleo, é só pagar, como qualquer estado faz. O capitalismo não é sobre isso, eu tenho e você compra. Por que esse cara não aceita isso? Porque, mais uma vez, os Estados Unidos têm um projeto político chamado imperialismo. O imperialismo, como diria Lenin, é a face superior do capitalismo. É o capitalismo ao seu extremo. Quando a gente fala de imperialismo, aí você deve estar pensando que a gente está falando de expansão territorial. Isso era lá no tempo do feudalismo, das monarquias, né? No capitalismo, quando a gente fala de imperialismo, a gente está falando também de expansão de poder, expansão financeira, controle de riqueza, controle de nações. Você não precisa estar com aquela bandeira naquele lugar, mas desde que você controle aquele espaço. E aí o Trump, ele deixou muito claro na sua entrevista esses dois pontos: controle do governo e controle do petróleo. Por que os Estados Unidos fazem isso e ele vai parar por aí? Vamos lá, temos que entender duas coisas aqui, já é a segunda parte do vídeo, essa daqui. Primeiro, tem a ver com o MAGA, o Make America Great Again, faça a América grande novamente, e a doutrina Monroe 2.0, que o Trump reviveu, que é América para os americanos. Quando ele coloca, mais uma vez, América para os americanos, ele não está falando que nós somos americanos. Inclusive, eles nos chamam de latinos, né? E eles se chamam de americanos. Então, a gente está aqui meio que de favor para eles. Nós não somos considerados ocidentais para essa galera. Nós somos considerados latinos. Uma etnia, uma raça inferior, uma população inferior. E que eles, que são os donos, os eleitos por Deus, podem controlar a gente, pode controlar a nossa política, pode controlar o nosso país, podem controlar nossas riquezas. Os Estados Unidos vai parar por aí? Não, não vai. Porque essa política é sobre expansão. Expansão, expansão, expansão. E aí, desde do final ali, entre aspas, da Guerra Fria, porque tem historiadores que acham que nós estamos na continuidade da Guerra Fria, e o próprio Trump disse que é o seguinte: China e Rússia precisam ser paradas. O Ocidente é dos Estados Unidos. O lado de lá, eles se virem. O Trump, na entrevista dele, ele já disse que já deu sinais de avanço sobre Cuba e sobre a Colômbia. Próximo passo, tem gente dizendo que é o México. E depois pode ser o Brasil. Por quê? Porque o Brasil também é muito rico em petróleo, embora a gente não tenha. A gente tem uma estatal, mas assim, ela já está tão cheia de acionistas que é quase privada, né? Mas nós também temos riquezas de terras raras, que é como se fosse o petróleo 2.0. Vocês acham que os Estados Unidos não vão querer controlar isso? A partir do momento que os Estados Unidos vê a gente crescendo, ele vai barrar a gente. Inclusive, ele já fez ameaça ao Brasil quando fez ameaças ao BRICS, né? E aí vem um monte de lambe-saco de estadunidense apoiar esse cara. Irmão, esse cara te trata feito um bosta. Por que tu fica lambendo o saco desse cara? Esse cara não quer ver o bem do Brasil. Esse cara quer tomar o Brasil como o quintal deles. Que foi o que o seu secretário falou. Que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos. Dito isso, senhoras e senhores, talvez esse vídeo tenha causado mais perguntas do que respostas, mas nosso objetivo aqui era causar essa reflexão. Então eu espero que vocês pensem um pouco sobre essas questões, fiquem atenados ao que está acontecendo, leiam, se informem, para além das redes sociais, em sites de notícias, com pessoas que estudam as localidades. Para você entender mais sobre a Venezuela, tem alguns vídeos muito bons aí do Opera Mundi falando sobre a Venezuela, que eu acho que seria interessante vocês assistirem. E, no mais, é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas foi necessário. Nos vemos na próxima.